E aí, pessoal, aqui é o Danilo Gato e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses logos de assinatura que, na minha opinião pessoal, estão entre os mais elegantes que tem. Eu trabalhei como designer por muito tempo e eu gostava muito desse tipo de design de logo quando era para aqueles profissionais individuais, né, como, por exemplo, advogados, algum arquiteto, né, um negócio meio grife. Então eu acho muito elegante, pessoalmente falando. Então, com a inteligência artificial ficou muito mais fácil, muito mais viável de fazer, porque antes era muito mais complicado. Porque isso aqui não é uma fonte pronta, isso normalmente você tinha que fazer aquele desenho, ter uma noção ali de caligrafia, de tipografia para conseguir fazer isso. E agora com a inteligência artificial a gente consegue ter muito mais inspiração e ela consegue fazer para a gente. Então você consegue fazer para você mesmo ou até vender para cliente caso você seja designer. E nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês o prompt, passo a passo como fazer isso, e inclusive como fazer uma limpeza aqui se precisar no Photoshop. A ferramenta que a gente vai usar é uma das minhas favoritas, tá, para fazer praticamente qualquer coisa de design falando, que é o Ideogram. Tá? Vocês conseguem achar essa ferramenta, ela é gratuita, é ideogram.ai, o site. E aí você faz um login gratuito e você consegue criar aqui as suas imagens. E essa ferramenta é tão sensacional porque ela faz imagens com texto e ela entende muito bem os prompts. Então você pode escrever prompts complexos que ela vai entender. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no que as pessoas estão fazendo. Olha que legal. Entendeu? Para logo, ó, esse bytebot que eu achei que ficou bem legal. Entendeu? Frases longas, ó. Em espanhol, tenho aqui a melhor mãe do universo, sei lá o quê, e o nome dela é Alice, Jesus aqui. Então, é uma ferramenta sensacional para você fazer imagens com texto. Ó, se a gente vier aqui no top para ter inspiração, você consegue ver esse aqui, me impressionou muito, porque olha o tamanho do prompt, né? Uma coisa impactante, ilustração de uma única garrafa com um pouquinho só de líquido laranja no fundo. Ela vai ficar perto de outras garrafas, já estava falando 5, aquele errou e botou 6, mas eu acho que deu na mesma, entendeu? Com uma placa motivacional falando o poder das pequenas melhorias diárias, tá? E aí falando, ó, que hoje uma pequena melhoria, mas que um ano depois, ó, você conseguiu encher 6 garrafas, entendeu? E ele está dizendo, ó, em contraste, um ano depois vai ter os potes cheios. Então, olha o tamanho desse prompt, ele acertou tudo, fez perfeito, tá? Então, por isso que para mim essa hoje é a melhor inteligência artificial para design, porque você consegue criar peças publicitárias, coisas muito bonitas, pôster, logo, entendeu? Então, eu pretendo fazer várias outras aulas aqui de outros tipos de ilustração que eu vou descobrindo prompts com tentativa e erro, e eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o logo que eu fiz. Eu tinha feito alguns experimentos até que eu cheguei nesse logo aqui. Eu já vou mostrar o prompt para vocês. Como vocês podem ver, ele precisa de uma limpeza e vou mostrar também lá no Photoshop como eu fiz. Mas antes, eu queria testar esse mesmo prompt com outro nome, só para vocês verem como dá certo. Dessa vez, eu coloquei aqui Pedro Vaz Arquitetura, ao invés de Danilo Gato Planejamento Financeiro. E olha como já está ficando legal. Tá? Olha que sensacional, por exemplo, essa aqui. E antes de mostrar como ficou, lembrem que na minha comunidade de treinamentos, que custa R$ 79,90 por mês, e você tem acesso a mais de 50 aulas, eu tenho um módulo aqui só de criação de imagem, que eu ensino as principais ferramentas gratuitas e pagas de criação de imagem para fazer várias coisas. Eu ensino a fazer personagem consistente, criar livro, vai ter agora aula de história em quadrinho, vai ter aula também aqui de coisas de design gráfico também, que eu não vou colocar, mas já tem aqui de chat GPT, tem de várias coisas. Então, assim, pessoal, tem como criar história em quadrinho, tem como criar personagem, eu ensino a fazer avatar, tem muita coisa aqui na comunidade, tá? Então eu recomendo que vocês cliquem lá no link da descrição do perfil para vocês assistirem aulas mais avançadas. Aqui no YouTube são aulas mais rasas, aulas mais curtas, né? De 10 minutinhos aqui, uma coisa específica. Aqui eu ensino a mexer nas ferramentas e fazer coisas mais complexas, aulas bem mais longas. Aulas de 1 hora aqui, de 50 minutos, enfim. Tá? É só você clicar no link aqui na descrição desse vídeo que você vai conhecer aqui minha comunidade de treinamentos. Pô, eu particularmente gostei muito. Tá? No máximo, talvez a linha, eu daria uma corrigida nela no Photoshop. Ó. Ele faz algumas outras, vocês podem ver que algumas ficam meio rabiscadas. E é isso que é a limpeza que a gente precisa fazer às vezes no Photoshop. Olha essa aqui que legal. Que o Z vem aqui por baixo. Pô, essa aqui ficou sensacional. Entendeu? Então eu poderia mexer no Photoshop e depois só apagar alguns traços aqui que ficaram duplicados e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês aqui o prompt e em seguida como é que a gente faz para limpar ela no Photoshop, tá? O prompt é esse bem aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês poderem copiar e colar e usar também. Tá? É como se fosse aqui, ó, um logo sofisticado, né, um design de logo sofisticado, mostrando uma assinatura elegante masculina. Aí aqui, ó, tem que botar entre aspas e de preferência aqui, ó, tudo em maiúsculo para ele entender. Tá? Pedro Vaz, e percebam que ele entende e faz minúsculo. Tá? Em tinta preta. Tá? A assinatura é desenhada num fluido, né, num tipo de linha fina e fluida, exalando um senso de autoridade e de expertise. Embaixo da assinatura tem um subtítulo Arquitetura,
que está escrito numa fonte sem serifa, contrastando com o script delicado acima. O design como um todo é limpo e moderno, refletindo um senso de profissionalismo e de confiança, que é justamente dessa. Ah, e aqui eu errei, tá? Eu esqueci de tirar esse final aqui, que é dessa questão de planejamento financeiro, mas eu vou corrigir isso para vocês no prompt que eu vou deixar. Eu vou tirar esse finalzinho aqui, tá? E aí vocês podem, se bem que vocês podem colocar isso de acordo com a área de vocês, mas eu vou tirar, acho que não precisa não, tá? E tipografia. Por que tipografia? Porque você clica bem aqui, ó. Quando você vai fazer o prompt, ele tem aqui embaixo a opção para você selecionar, né? E aí quando você seleciona, ele adiciona isso aqui automaticamente. Então eu selecionei aqui, ó, tipografia, e ele adiciona depois no final do prompt automaticamente essa palavra, que é para saber tipografia essa arte, né? De fonte, de fazer letras e palavras e tal. Tá? E aí é só gerar. Aí eu coloquei aqui, ó, o prompt mágico off, tá? Porque ele já foi usado aqui até eu achar esse prompt perfeito aqui. Eu fiquei testando com várias vezes o prompt mágico, que ele melhora o prompt até eu achar o perfeito. Aí depois eu fiz mais testes e deu certo. Então você tem que deixar ele desligado aqui. A proporção 16:9, tá? Que é para ficar aquela proporção horizontal, né? Para você poder ter o logo ali no horizontal. E aí a visibilidade você tem que deixar pública mesmo, né? Porque você não consegue botar privada só no plano pago, né? Você tem que assinar o Ideogram Plus e a gente vai falar sobre isso aqui também. E você gera. Às vezes você vai precisar gerar algumas vezes, né? Você pode fazer 25 gerações por dia, tá? Então é bastante coisa e você consegue ficar testando, né? Coisas diferentes até você achar que você gostou. E aí quando você gostar, você traz para o Photoshop. Ou para qualquer programa de edição de imagem, porque o Photoshop eu sou bem familiar com ele, ó. O logo estava assim, tá? Se vocês forem para perceber. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou marcar só para vocês verem ó, as alterações. Eu apaguei o texto planejamento financeiro de baixo, tá? Porque eu depois escrevi ele de novo, eu mesmo com outra fonte. Eu apaguei um pouco esse tracinho do O, que estava muito comprido. Tirei esse tipo acento do A e apaguei esse traço aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui em cima do. Tava duplicado o traço do D. E aí para mim ficou bem mais bonito, ficou bem mais clean. Tá? Como é que eu apago? Eu criei uma outra camada, tá? Você podia escrever na própria camada, mas eu criei uma nova. Usei aqui o pincel. Peguei a cor de fundo aqui, Alt, clique, aí você pega a cor de fundo. Tenha certeza que a opacidade está 100%, o fluxo também. E é só você pintar nas partes que você não gostou, entendeu? Então vamos dizer, eu quero tirar esse negócio aqui, eu venho e pinto aqui. Entendeu? Eu falo, pô, sei lá, esse traço aqui eu não quero que comece mais de baixo. Aí você deixa assim, entendeu? Enfim, aí é só fazer esse tipo de alteração até você chegar no teu logo desejado. E depois eu criei uma fonte similar à fonte que estava antes, tá? Então tá aqui, ó, bem parecida. Eu fiquei testando algumas fontes até achar uma igual. Aumentei o espaçamento dela. Então, você marca aqui a fonte, né, o texto que você fez. Ó, eu marquei ele aqui. Aí eu clico aqui nessa. Tem um botãozinho bem aqui, que é o de as propriedades de texto, tá? Normalmente ele fica bem aqui, né? Eu acho que ele está sumido aqui por causa da tela, o tamanho que ficou a tela, mas enfim. E aí você pega e aparece essa caixinha aqui voadora. Nesse azinho aqui também, ó. Acho que aqui no azinho ela aparece também. E aí você vem aqui, ó, no afastamento do texto, tá vendo? Tá 410. Se eu continuar aumentando, ó, ele afasta mais o texto, tá vendo? Até ficar bem maior. Aí eu só afastei para ficar parecido como estava antes. E com isso, meu logo finalizado está pronto. Aí eu posso usar qualquer programa aí de vetorização, né? Antigamente tinha uma IA que fazia a vetorização, que é transformar isso aqui em vetor, que é a resolução infinita, mas que agora ela está paga. Mas, por exemplo, no Illustrator e outros programas aí de edição você consegue fazer esse rastreio muito fácil, que aí fica aquele arquivo realmente pronto para impressão. E aí eu posso usar esse logo como eu quiser. E lembrando, tá, pessoal, o Ideogram, ele te dá o direito comercial sobre as coisas que você cria. A única questão é, se você tiver na conta gratuita, tudo que você criar corre o risco de aparecer aqui nessa timeline. E aí qualquer pessoa pode usar, né? Você não vai poder brigar se alguém pegar ali a tua criação e usar para algum outro fim, tá? Só que em compensação tem milhões de imagens sendo criadas por dia. É muito difícil de a sua, né, você ser azarado a ponto de pegar aquela sua lá para criar. Mas se você trabalha profissionalmente, vale a pena você fazer o plano pago deles, né? Que é o Plus aqui, ó. Entendeu? O Ideogram Plus, porque, cara, custa $7 na verdade, aqui, ó, $16 por mês, que aí você tem acesso a fazer a geração privada. Porque aí sim, aí você está gerando privado, ninguém vai ver o que você gerou, aí não corre o risco de alguém vir lá e pegar. E você tem direito comercial. Então, para quem trabalha profissionalmente com isso, vale a pena, pô, dar R$ 80 para te ajudar a fazer teu trabalho muito mais rápido, para mim vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escrevam um comentário se vocês gostaram, me sigam, ativem o sininho e curtam esse vídeo para o YouTube sempre avisar vocês quando eu lançar vídeos novos. E até a próxima. Antes de mais nada, eu já vou dizer para você que assinar a comunidade